Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cordilo pelo Villanueva. Desde já agradeço as minhas doações que recebo. Continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu comentei no vídeo anterior sobre uma certa mania que surgiu em certos apologetas de fancaria protestantes sobre a ideia ressuscitada da iconoclastia, ou seja, da revolta contra as imagens santas, seja a reprodução das imagens dos santos, como também até mesmo personagens dos evangelhos e inclusive nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu demonstrei a incongruência da revolta contra as imagens, porque as imagens são manifestações não somente artísticas, como também simbólicas que remontam a uma ideia que está ligada ao sagrado. Evidentemente que no vídeo anterior não me pareceu muito claro sobre a questão da literatura e da imagem, não? Talvez eu pudesse dar a entender que a imagem valeria mais do que o que está escrito. A minha intenção necessariamente não era essa. A minha intenção era retratar que tanto a imagem, seja através da manifestação artística, seja através até mesmo da reprodução histórica, é um complemento junto ao que está escrito. Evidentemente que quando observamos as cenas dos evangelhos, as descrições belíssimas que nós vemos nas mensagens do Nosso Senhor, e não somente os evangelhos, mas a história da igreja, claro que nós podemos também captar pela escrita uma certa beleza que muitas vezes a imagem, de uma forma imediata, talvez não capta. Então, observemos aqui que tanto a imagem como a literatura ou a escrita são formas de manifestação da mensagem e são símbolos. Tanto a escrita como a imagem são símbolos, são reproduções daquilo que podemos ver, daquilo que podemos inclusive manifestar. São formas de linguagem, inclusive. Da mesma forma que nós temos a linguagem escrita da escritura com a sua beleza, como também da literatura em geral, seja a literatura de um Dom Quixote ou a literatura, sei lá, de um Shakespeare, e assim sucessivamente, nós percebemos que através das palavras também nós podemos reproduzir o imaginário. Mas por outro lado, as imagens também têm essa função de reproduzir o imaginário, com a diferença de que talvez a imagem tenha um impacto mais imediato do que a própria escrita. Observemos, por exemplo, a própria arte ocidental, seja através dos ícones, seja através das esculturas, seja através das inúmeras imagens que foram reproduzidas na história do cristianismo. E isso começa, evidentemente, quando vamos nas catacumbas de Priscila e outras que retratam o fato de que cristãos reproduziam as imagens santas, as imagens evangélicas. Isso significa o que na prática? Significa que dentro do imaginário da igreja cristã, aquelas histórias, longe de serem presas a um livro, na verdade são histórias reais, são histórias que foram vivenciadas, histórias que foram vistas, literalmente. E aí eu pergunto para vocês uma coisa: qual seria a diferença entre você reproduzir uma história por escrito e reproduzir uma história por imagem? A diferença é apenas de modo, de método, porque na prática você está reproduzindo a mesma história. Claro que, se analisarmos bem, a imagem é sempre uma aproximação daquilo que é real. Mas a escrita também é uma aproximação do que é real. Porque o impacto psicológico que os apóstolos tiveram quando viram o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e não somente nosso Senhor, mas também as histórias que envolvem a pessoa dele, aquela atmosfera em que eles vivenciaram, com certeza, são muito particulares da experiência deles. Evidentemente que eles nos transmitiram através da inspiração divina por conta dos sagrados evangelhos, das sagradas escrituras. Porém, nós não podemos reduzir a dimensão da escritura somente ao escrito. Nós temos que ver que a escritura retrata uma história visível, uma história feita em imagens, e que essa imagem pode ser descrita tanto do âmbito pictórico, do âmbito puramente do seu desenho, ou então da sua forma, como também na sua, entre aspas, forma escrita. Isso que eu queria colocar na prática, que a reprodução de imagens não invalida o que está escrito. Muito pelo contrário. Da mesma forma
que os apóstolos viram os acontecimentos e transmitiram no livro, por outro lado, aquele livro também nos transmite imagens que foram guardadas. Então, em ambos os aspectos, eles são complementares, eles não são necessariamente anuláveis. E eu poderia também falar da questão da história. Evidentemente que ler uma biografia de um Hitler, ou de qualquer outro personagem histórico, Napoleão, Alexandre o Grande, etc., a leitura dá um embasamento de conjunto da vida daquele autor. No entanto, as imagens, sem dúvida, complementam aquilo que está escrito. As imagens não invalidam o que está escrito. Muitas vezes um conteúdo escrito é muito mais abrangente do que uma imagem, porque a imagem somente capta um determinado momento, enquanto o livro escrito ele abrange outros aspectos que não são notados pela imagem, e no entanto a imagem tem o seu complemento, sem o qual a história fica bastante abstrata, não fica real, não fica concreta. Então veja que essa revolta que nós percebemos nos nossos irmãos separados protestantes, não todos, evidentemente. Os luteranos não pensam dessa maneira. Podem até ter uma rejeição ao chamado culto às imagens, à iconodulia, como se chama, tá? Ou os anglicanos, mas eles não têm uma rejeição essencial à reprodução de imagens. Até porque, mostrando aqui os argumentos que eu explanei para vocês, se torna até incongruente. Se torna realmente uma espécie de castração de um elemento do conhecimento humano, que é o ato de ver, que é o ato de captar, através da imaginação, aquilo que presenciamos com os nossos olhos. A não ser, evidentemente, que o Sr. Pedro Gaião, obcecado pela idolatria de imagens, arranque seus olhos. Talvez seria até uma proposta coerente dentro da lógica insana de revolta contra as imagens. Claro que ele vai tocar, por exemplo, em São Gregório Magno, em Epifâncio e muitos outros, que debatem sobre a questão da natureza das imagens. Ou seja, se essas imagens somente podem ser reproduzidas a título educativo, ou então elas são objeto de culto. Mas nós temos que entender que a Igreja cristã, através desses debates, definiu o modo correto de lidar com as imagens. E isso dentro de uma crise gravíssima que foi a iconoclastia. Vamos analisar essa lógica iconoclasta do senhor Pedro Gaião, que condena a reprodução de imagens, etc. Na prática, esse pretensioso megalomaníaco que não bate muito bem da cachola, está querendo dizer que mais ou menos 1 milênio de arte cristã tem que ser jogado na lata do lixo. Imaginem, por exemplo, as pinturas artísticas que nós temos referentes à cristandade. Vejam, por exemplo, as pinturas de Cimabue, Giotto, as pinturas do século XV, Andrea Mantegna, Rafael, Michelangelo e muitos outros. Tá? Ou mesmo as pinturas holandesas, que vão desde Jan van Eyck, Conrad Witz, que era alemão, ou então Albrecht Dürer, chegando até mesmo Rembrandt, que era um protestante e que era um grande artista, diga-se de passagem. Ou Jan Vermeer, que não era protestante, era católico, era holandês e católico, era flamengo no caso. Vamos tocar fogo praticamente em todas essas imagens. Vamos jogar na lata do lixo toda a criatividade humana que reproduziu as cenas dos evangelhos, como também as cenas da vida cristã. E quando falamos aqui de vida cristã, não falamos apenas somente dos evangelhos ou do Antigo Testamento, enfim, não, mas falamos da história da igreja. A história da igreja foi retratada por conta da arte ocidental. E que se a iconoclastia vingasse, nós não teríamos nenhum tipo de imagem referente às cenas da história cristã. É isso que nós temos que entender. Então observem que a imagem não é um excludente da escritura. Pelo contrário, ela acrescenta uma linguagem que a escritura descreve. E isso sem prejuízo de outras formas de encenações dessa mesma história. Nós temos
a encenação escrita, através das escrituras, evidentemente, como também nós temos a encenação por conta das imagens, e não somente das imagens, mas também do teatro e da própria literatura mesmo. Quantas obras não foram escritas inspiradas nos Santos Evangelhos? Não são poucas, são muitas e muitas e muitas. Quantas representações Jesus Cristo não inspirou em vários artistas, em vários literatos, inclusive em vários filósofos e etc. Então vejam que o Pedro Gaião não entende o que é o conhecimento. É basicamente isso. A questão essencial que está sendo discutida aí é a forma de conhecer e é o meio de conhecer. E um dos meios de conhecer é ver. Evidentemente que ver nem sempre é suficiente. Porque muitas vezes um livro pode te dar um debate ou uma discussão que o mero ato de ver não dá. Então é preciso, evidentemente, escrever para passar no papel aquilo que se reflete, aquilo que se pensa, aquilo que se cogita dentro de uma situação, por assim dizer, dentro de uma situação histórica, de uma situação filosófica e assim sucessivamente. Vamos analisar, por exemplo, o caso de Auschwitz, que eu falei. Tem vários livros sobre Auschwitz ou sobre campos de concentração, enfim, essas coisas horrorosas que aconteceram no século XX. Lendo aquilo, nós temos uma definição do conjunto da história. Nós vemos como aquele sistema de horror foi construído, quais foram os pensamentos que inspiraram aquilo, quem foram os agentes históricos excessivamente. Então você constrói toda uma conjuntura histórica em torno disso. E realmente dá uma dimensão mais abrangente sobre determinados pontos. Mas com certeza seria muito incompleto se nós não tivéssemos as imagens de Auschwitz. As fotos daquelas pessoas que foram torturadas, que foram molestadas de todas as maneiras possíveis, que foram desumanizadas, sem contar também as estruturas. E mesmo que nós não tivéssemos fotos de Auschwitz, no entanto, com certeza seria possível reproduzir algo que está descrito. Como, aliás, é o que nós vemos muitas vezes em livros históricos, de certos eventos que não tem necessariamente fotografia, mas tem retratos de pintura, de escultura e etc. Por exemplo, Alexandre o Grande. Nós não tínhamos fotografia naquela época. No máximo, algumas esculturas, algumas imagens ou pinturas de Alexandre o Grande. Mas a partir daquilo ali, nós conseguimos reproduzir todo o imaginário referente àquela época. Então, a questão que eu quero colocar aqui é: a imagem é um complemento dos fatos. É também uma forma de conhecer. É uma forma de captar uma história. E mais do que nunca, muitas vezes, o que é visualizado tem um alcance muito mais imediato. Não quer dizer que seja um alcance completo, aí nós temos que entender, mas tem um alcance muito mais imediato do que você ler um livro. É o que acontece, por exemplo, no caso da Sagrada Escritura. Durante 20 séculos foi assim. A imagem prevaleceu sobre o que estava escrito. Ainda que, claro, com a alfabetização, com a ideia de que nós temos que ler a Bíblia, coisa parecida, né? A questão da difusão da leitura bíblica, né? Possa ter aparentemente dado a entender que isso mudou. E isso não é verdade. Não é verdade. Porque mesmo as crianças, e eu posso falar assim, tanto crianças católicas como protestantes, quando elas têm contato com os evangelhos e com a Sagrada Escritura, basicamente, tanto os católicos como os evangélicos usam as imagens. Eu já fui em igreja protestante. Aliás, eu tenho uma relação, por incrível que pareça, posso ser crítico da doutrina do protestantismo ou dos protestantismos, né? O problema do protestantismo, sim, eu toco no assunto aqui como um apologeta católico. Porém, eu tenho uma profunda relação de amizade com muitas pessoas de credo protestante e eu não tenho o menor problema com isso. Muito pelo contrário. São pessoas extremamente honestas, honradas. Não são esses embusteiros que eu critico aqui. Elas têm uma conduta mais ou menos razoável com relação à religiosidade. E mais do que nunca, quando se chega, sei lá, numa escola dominical de matriz protestante, o que você vê são bibliazinhas infantis
com imagens dos personagens bíblicos. Então, o que o Gaião fala não se aplica nem à realidade protestante. Não se aplica à realidade como um todo. E nós percebemos que o problema da iconoclastia é uma negação de um elemento essencial do ser humano, que é o ato de ver e o ato de imaginar. E mais além, existe um outro problema da iconoclastia. É que no afã de temer a idolatria pelo fato de reproduzir imagens, ou então num erro conceitual do que é idolatria, eles acabam realmente esterilizando um aspecto do ser humano. Porque eles acham que o fato de reproduzir imagens per se já é idolatria. Ou então que, e a gente tem que entender que quando nós falamos do capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, nós não estamos falando de mera reprodução de imagens, porque a tradução tanto do hebraico como do grego não é reprodução de imagens, mas de ídolos. Uma coisa é reproduzir imagens, outra coisa é reproduzir imagens de ídolos. Evidentemente que nós não reproduzimos a imagem de Deus. E quando há uma representação católica de uma figura de um barbudo, como nós vemos na Capela Sistina, na cena da criação do mundo, na criação de Adão e Eva, Michelangelo desenha Deus como um idoso, um velho barbudo. Mas veja, mas aquilo ali é uma representação. É a representação do Deus Pai. E o Pai é representado como que? Uma figura serena, de um homem sereno, de um patriarca. Né? Mas aquilo ali é simbólico. E qualquer católico sabe disso. Porque Deus mesmo, Pai, não tem uma representação real. Então a gente tem que saber também discernir o que é simbologia e o que é realidade na própria iconografia. O Espírito Santo. O Espírito Santo é representado por uma pomba por conta da cena do Evangelho. Quando Jesus Cristo é batizado nas águas do Rio Jordão, aparece uma luz e uma pomba em cima dele, que aquilo ali é a representação do Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo. E veja que na própria Escritura você tem uma simbologia. Na própria Escritura. E você pode ter certeza de uma coisa. Se você leu aquela cena, você imaginou um homem se banhando na água, sendo batizado na água por João Batista e vendo uma luz e uma pomba. Você viu isso na prática quando você leu. Ou você imaginou isso. Então vejam que imagens, como também literatura, como também conteúdo de livros, são elementos complementares. Evidentemente que os livros, eles tendem a ter uma descrição mais conjuntural e mais complexa. Claro que aqui eu estou falando uma coisa bastante resumida e até muito superficial sobre esse assunto. Tá? Às vezes a literatura pode até mesmo alcançar um estágio até maior do que uma cena. Quantas obras de literatura não descrevem certas imagens que, quando imaginamos, se tornam até um pouco aquém daquilo que é escrito? Há certos autores que têm a capacidade de fazer isso, de transformar o que é lido mais belo ainda, mais encantador do que propriamente o que seria visto. Então a literatura tem esse poder. No entanto, não é excludente da imagem. São dois universos que se complementam na manifestação da criatividade humana, como também da manifestação da linguagem e do conhecimento humano. E o senhor Gaião, com a devida falta de imaginação, ele critica justamente as imagens. Não é porque as imagens sejam produto da idolatria, não é porque os primeiros apóstolos não reproduzem imagens, porque isso aí seria até insignificante, uma vez que não há também nenhuma proibição em torno disso. Muito pelo contrário, a igreja percebeu esse potencial, o potencial imaginativo, como também o potencial artístico em torno disso. E não só artístico também, mas esses objetos como formas de culto e como até um fortalecimento da nossa fé. Alguém poderia dizer aqui, tendo de crises iconoclásticas, achando que isso é absurdo, porque nós não precisamos disso. Como não precisamos? Como não precisamos? Se Deus se fez carne para cumprir as profecias de Israel, qual seria o problema de a gente simplesmente atualizar através da imagem aquilo que foi visto há mais ou menos 2000 anos? Qual é o problema? E onde isso contrairia os evangelhos se é reprodução dos evangelhos? Só que uma reprodução artística, uma reprodução simbólica.
E o Papa Francisco recentemente falou uma coisa que até me impressionou, e que muitos católicos, por não perceberem as artimanhas de certos apologetas protestantes, estavam caindo muito nessa história de que a simbologia iconográfica cristã é apenas algo educativo. Sim, ele tem o aspecto catequético e educativo, mas não é só isso. Ele também tem um aspecto espiritual, simbólico, e tem um aspecto até mesmo como um sacramental. O que é um sacramental? São aqueles elementos, que não são sacramentos, evidentemente, mas são aqueles elementos que simbolizam os aspectos da religião e que te podem ajudar na orientação da religião. E isso foi brilhante que o Papa Francisco falou. É como o caso da cruz. Olhando a cruz, sempre rememoramos o sofrimento de Nosso Senhor. Isso faz você pensar. Isso faz todos nós pensarmos. Mesmo um protestante revoltado com imagens, ele também pensa sobre isso. Ele não consegue fugir quando ele vê a cruz. Ele pode cair naquele delírio daquele pastor maluco lá, tal de Ageu Magalhães, tal, outro presbiteriano, outro calvinista sem imaginação, que inclusive queria cobrir a imagem de Nosso Senhor crucificado. Olha o estado de loucura. Ah, não significa nada para mim. Se não significa cruz para você nada, meu filho, então lendo a Bíblia também não significa nada para você. Porque o texto significaria e o que foi reproduzido a partir do texto não significaria. Isso não tem lógica. Então a imagem tem um aspecto, e falando aqui imagem sagrada, ela tem um aspecto muito mais abrangente do que meramente educação. Eu, por exemplo, você já deve ter visto aqui que eu tenho até ícones ortodoxos, que eu acho lindo, lindíssimos os ícones ortodoxos. A imagem da Virgem Maria, com o menino, a imagem da Sagrada Família, enfim. Isso de alguma forma não ajuda como católico a você repensar sobre os assuntos da fé? Porque a fé tem que estar presa a um livro. E não se tornar mais abrangente e contagiante até mesmo no nosso imaginário e na nossa cultura. Muitas pessoas não percebem o fato de que a iconoclastia protestante foi altamente destrutiva no imaginário cristão. Altamente destrutiva. É por isso que hoje nós vemos, ao mesmo tempo, a revolta contra os ícones, contra as imagens, nós presenciamos também a revolta contra as festividades, a revolta contra as comemorações, a revolta contra tudo aquilo que o imaginário cristão criou. Eu achei até piada pronta que o Pedro Gaião fale numa comunidade no canal chamada Civilização Cristã. Vocês são anti-civilização. Vocês querem destruir o imaginário cristão. E por quê? Porque vocês têm pirrinha com o cristianismo, não é catolicismo. Porque a questão da iconodulia, ela é cristã mesma. Porque a gente encontra em todas as igrejas da sucessão apostólica. Todas. A igreja católica romana, no caso a minha igreja. As igrejas orientais apostólicas católicas que são ligadas a Roma, como também as igrejas ortodoxas, as igrejas orientais lá do canto, como a igreja do Oriente, que é a chamada igreja nestoriana, a igreja armênia, a igreja copta, a igreja etíope, todas elas têm iconografia. Todas elas. E esses objetos são objetos de culto porque simbolizam aquilo que de fato nós cultuamos, que é a memória cristã, que é a história dos santos evangelhos, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Virgem Maria e assim sucessivamente. Então eu digo, a iconoclastia é inimiga da fé cristã. A iconoclastia é inimiga da imaginação. A iconoclastia é inimiga da presença real do evangelho. E se muitos santos da igreja, podemos pegar o Epifânio e outros, claro, tinha um certo horror à questão das imagens e tudo, é por algum erro. Porque foi explicado suficientemente a questão de que as imagens não são inimigas da fé cristã. E a igreja tomou a medida que, de tão sábia, nos deu uma arte belíssima e que só desmiolados revoltados é que realmente se escandalizam. Então, meus amigos, um grande abraço.